lógica do corpo é muito legal para a gente compreender e esperar dele como que ele vai funcionar. Aqui eu quero falar especificamente de inchaço, para a gente entender que isso é um processo normal, mas como sim fazer para evitar isso, mas também entender o que acontece com a balança para aquelas pessoas que pesam com frequência. Como a gente já falou aqui, já falei em diversas redes sociais e tudo mais, a balança ela sempre vai desanimar. Ela varia isso, e o tanto que ela varia de gordura é isso, é bem pouquinho, entendeu? Então assim, a variação dela é gigante pelo inchaço. Tanto é que detox é umas dietas que fazem com que a gente perca peso mais rápido. Mas peso é o seguinte, se eu cortar meu cabelo, doar um rim, doar sangue, meu peso vai cair. Entendeu? Então assim, isso não é emagrecer. Igual eu falei, é dessa variação. Essa variação, muito dela é o inchaço de gordura, nem 10% ali do tudo que varia no dia. Então se de um dia para o outro meu peso subiu ou caiu 400 gramas, por exemplo, é 40 de gordura e olhe lá. Tá? Mas como que a gente incha? Por que o corpo incha e o que eu tenho que fazer? Bom, como a gente também já falou aqui, a gente vive num mundo onde que a gente não nasceu para viver. Então tem muitos poluentes no ar, tem muitas químicas na comida, tem muito estresse, tem muita radiação, dos produtos com Wi-Fi, GPS e tudo mais. Enfim, nosso corpo responde a alguns deles, obviamente a gente não sabe de todos eles, mas enfim, inchando. E esse inchaço é protetor. Vamos lá, finge que você comeu um sorbato de potássio, um nitrito, um nitrato, um glifosato que tem às vezes em algum local aí, por exemplo, a pessoa usa um Roundup para matar planta ou para no cultivo, que alguns usam, alguns compostos similares, e a gente ingere isso. Isso dentro da gente, um sorbato, por exemplo, dentro da gente, o que acontece é que o corpo não reconhece aquilo como algo saudável, a proteção dele é inchar, é reter líquido. Para você entender a lógica disso, é assim, vamos colocar uma coisa tóxica, no caso nós estamos falando do sorbato aqui, do adoçante, de uma química, enfim. Mas vamos pegar um exemplo que até hoje eu não achei uma metáfora, um exemplo melhor para isso, obviamente não é o melhor exemplo em termos de ser bonitinho, mas olha, se alguém fizer xixi no mar, a gente entra no mar e não está nem aí. Se alguém fizer xixi na banheira, a gente não entra na banheira de forma alguma, ou seja, o tóxico, no caso sorbato, é o mesmo. Mas ele faz menos mal, a gente preocupa menos com ele quando a gente tem muito líquido, quando ele está muito diluído. Então, na hora que a gente ingere um composto desse, a defesa do corpo é inchar o máximo que der conta para poder diluir. E assim que ele conseguir metabolizar ou ficar livre disso, seja via urina e tudo mais, através do metabolismo e tudo mais, ele pode perder esse inchaço. Então, todas as vezes que a gente come alimentos, come ingredientes, come substâncias ou entra em contato com algumas dessas substâncias, pode ser até por respiração, isso está muito longe da gente saber todas as causas disso, está muito longe mesmo, tá? Apesar de estarmos num mundo extremamente moderno, a gente está muito longe disso. O corpo retém líquido para poder se defender e na hora que fica livre, ele joga aquilo para fora. É o mesmo caso aí, igual eu falei, do xixi no banheiro, xixi no mar. Então, alguns alimentos que tenham sódio demais, por exemplo, eles podem fazer a mesma coisa. O corpo retém líquido, na hora que vai conseguindo ficar livre, ele volta ao seu estado normal. Obviamente, inchar tem sérios problemas com relação a alguns órgãos, especialmente o coração. A pressão sobe. Muita gente fala do sódio, pressão, cortar sódio, mas muitos adoçantes, essas químicas aí de um pão de forma integral, que dura anos, e ele está ali durando anos justamente porque ele tem químicas que os micro-organismos, bactérias ou os fungos, sei lá, não comem aquilo ali e nós comemos. Porque eles sabem que aquilo faz mal, inibe o crescimento disso, porque eles não conseguem crescer no meio com esses conservantes, mas eles são teoricamente comestíveis. A gente comendo isso, torna-se algo não saudável, a defesa do corpo é inchar e logo depois ele desincha. O álcool, a mesma coisa. O trigo para algumas pessoas também, eu falei para algumas pessoas aqui, é fundamental. Tem coisas que vão fazer inchar mais que você e tem coisas do contrário, que não me incham nada e você incha, por exemplo, eu me dou muito bem com laticínios, não sinto que eu estou inchado, não tem problema nenhum com laticínio até então, minha mãe desenvolveu isso depois dos 65 anos de idade. Que ela tem intolerância à lactose. Tem gente que já é intolerante a algumas outras coisas do laticínio, porque no próprio leite ele tem uns trifosfatos, eles têm algumas coisas químicas para conservar, alguns deles, tanto é que eu prefiro sempre o leite mais puro, que é só leite, pronto, acabou, seja de saquinho, tem algumas caixinhas hoje em dia, mais naturais,
Ou então o leite que às vezes eu consigo comprar da fazenda e fervo ele em casa, que para mim é melhor, sempre que eu consigo, para mim é a melhor opção. Mas tem gente que enche com laticínio, tem gente que enche com a proteína de algum animal que não está acostumado a digerir, tem gente que enche com glúten, igual eu falei do trigo. Cada um é de uma maneira. Tem gente que incha muito com cerveja, não incha com destilado. Tem gente que incha com destilado e não incha com cerveja. Então os corantes, os estabilizantes, os adoçantes, os conservantes, os emulsificantes, todos eles são coisas para deixar o alimento mais palatável, mas deixa também ele menos saudável e a gente pode inchar. O detox, o que é o detox? Nada mais é do que não comer nada que incha, ou tentar minimizar isso, né, possível. Então uma dieta detox, por exemplo, seria um ovo cozido de manhã, mas mais temperado com alho, com ervas, com manjericão, com cebolinha, umas castanhas sem sal, um arroz que incha muito pouco, batata incha muito pouco, um peito de frango ou um peixe temperado também com ervas incha muito pouco, água de coco, que praticamente não incha, frutas, aveia, né, para algumas pessoas sem laticínio, e aí você vai ver que de um dia para o outro o peso cai assim muito, porque o corpo estava retendo aquele líquido extra, né? Então quem come salsicha, salgadinho, fritura, defumado incha demais, porque sobe um composto ali na fumaça, né, o besopirino, a acrolina da fritura e tudo mais, que faz com que o nosso corpo retenha líquido também. Tá? Então esse vídeo aqui é mais curtinho mesmo, só para você entender que isso é normal. Às vezes você comeu super bem no dia, em termos de quantidades, mas o peso não vai cair. Por quê? Porque você comeu alcaparra. A alcaparra incha, porque tem muito sódio. Você comeu azeitona. Muitas azeitonas, inclusive eu escolho as azeitonas, aquelas têm mais ácido cítrico como conservante, porque tem umas outras que têm benzoato, que não é nada legal. Então isso é uma coisa bacana para você ver também na hora que você estiver comprando esses produtos. Quanto menos ingredientes ou um ácido cítrico que é mais tranquilo, que é só para dar acidez, para não crescer bactérias ou conservar, enfim, não entendo muito da azeitona não, mas é muito mais tranquilo que um benzoato, por exemplo, isso eu entendo. Então quando você escolher seus alimentos, então tenta fazer isso. Então você comeu super bem, mas comeu algumas coisas que incha, tipo azeitona que eu falei que não engorda muito, alcaparra que não engorda muito, mas tem um potencial de inchar, alguma coisa defumada, né? Uma carne defumada que talvez não engorde tanto assim, da que você escolheu e a quantidade que você comeu, mas no outro dia o peso vai estar alto. Por outro lado, tem dia que a gente come muito, às vezes passa da conta, mas não comeu nada que incha. Por exemplo, se você não incha com trigo, a maioria das pessoas não incha com açúcar, tá? Não incha com açúcar, então você vai lá comer mais doce, comer uma quantidade maior de batata cozida, de arroz, de não sei o que, naquele dia provavelmente você até engordou, mas seu peso às vezes cai. Por quê? Porque você não comeu nada que incha. Então isso é muito normal, você falar assim, gente, tem alguma coisa que eu fiz aqui hoje, alguma combinação que eu fiz que me emagreceu. Não, foi seu peso caindo, porque você não comeu nada que inchou. E no outro dia, às vezes você comeu pouco e falou, putz, o peso subiu. Às vezes ele sobe por causa disso, né? Então tudo aí que eu falei de fritura, químicas, álcool, enfim, vai descobrindo aí o que te faz inchar mais. Por exemplo, eu tô falando aqui, falei da minha aliança, né? Toda vez que eu faço um triatlo, normalmente a água é mais gelada e dá uma desinchada, né? Porque o calor também faz inchar, né? A gente tem que ter mais volume aí e até ficar com a mão para baixo faz inchar. Mas eu sempre na natação eu tenho que nadar assim e toda hora eu tenho que puxar a aliança para fora. Por quê? Porque a água é mais gelada. Segundo motivo, porque antes da prova, ali uma semana antes da prova, eu desincho o máximo, como bem demais e eu chego lá bem levinho, entendeu? Em termos de inchaço. Então a aliança, assim, ela quase sai o tempo inteiro na natação. Beleza, vamos pro próximo.